Você sabia que mais de 2.500 vagas de residência médica ficaram sobrando esse ano só na Itália? E não foi em qualquer área. Sobrou vaga em otorrino, em neuro, anestésio, psiquiatria, especialidades que sempre foram muito concorridas no Brasil, hoje estão sobrando. E isso leva a uma questão muito importante. Será que você deve fazer residência no Brasil e depois revalidar a especialidade na Europa? Ou será que é melhor você revalidar e fazer residência direto na Europa? Bom, o que importa é que agora você tem essas duas opções e hoje, depois dessa aula, você vai poder traçar um plano bem estratégico que faça sentido para você. Porque no final do dia, o que importa mesmo é a liberdade de saber que a residência no Brasil não é mais a única opção. E isso já tira um peso gigantesco das costas. E para você que é especialista, de saber que a sua formação é válida e reconhecida fora do Brasil. Porque sim, você pode sim revalidar sua especialidade na Europa. Então, essa aula ela vai clarear muita coisa para todos vocês. Mas antes de a gente entrar na aula, eu quero reforçar um ponto muito importante. Em setembro, alguém tentou aplicar um golpe em você e se aproveitou lá dos números que tinham nos grupos do WhatsApp para disparar mensagens no individual, oferecendo promoções e cursos que não existiam. Então, muito cuidado com isso. Primeiro de tudo, a nossa aula ao vivo é amanhã às 7 horas da noite, você não pode perdê-la por nada. E apenas esses são os nossos números e e-mails oficiais, eles vão ficar aqui no cantinho da tela para você anotar. Então presta atenção, muita atenção, por favor, se alguém for te chamar. Então bora entender como funciona a residência médica na Itália, Espanha, Portugal, Alemanha e Suíça. Eu quero começar explicando os mais tradicionais, porque tem países que nem precisa de prova para entrar. Então vamos começar com a Espanha, tá? Quando a gente fala de residência médica na Europa, a Espanha sempre entra como uma opção ali para todo mundo. Porque não é nenhuma promessa vazia, é um caminho assim fácil e possível. É o coração da residência deles, é o chamado MIR, que é Médico Interno Residente. É um sistema antigo, organizado, respeitado e concorrido. Mas é longe de ser inalcançável. Ele é competitivo pra caramba, mas não é impossível. A primeira coisa que assusta quem é estrangeiro é que o MIR tem um detalhe bem importante. E esse detalhe é que médicos estrangeiros disputam apenas 6% das vagas. E parece pouco, né? Mas olha isso, em 2025, 4 das maiores notas foram de estrangeiros e o primeiro colocado geral também é de estrangeiro. E cara, isso fala tudo. Mostra que não tem uma barreira secreta, não tem sabotagem, não tem nenhum muro invisível. Se você se preparar, você disputa de igual para igual, não tem problema. Agora, antes de você sonhar com a vaga, tem uma parte burocrática que você precisa encarar. O diploma precisa já estar revalidado na Espanha, o que eu expliquei lá na primeira aula, e o espanhol tem que ser nível C1. Você precisa ter cidadania europeia ou residência legal para você poder exercer depois, e você vai ter que ir lá se inscrever no colégio médico. Nada disso aqui é opcional, é o básico do básico do básico, tá? E é tudo isso que eu já expliquei lá na aula 1, então se você não assistiu, corre lá para conferir. E aí vem a prova. O MIR é uma prova única feita uma vez por ano com 200 questões objetivas e mais 10 questões de reserva. É uma prova longa, então já se prepara. São 4 horas e meia de prova, tá? E ela segue um sistema de pontuação que, eu vou ser bem sincera, é justo. É 3 pontos por acerto, menos 1 ponto por erro e 0 pontos se você deixar em branco. A nota final mistura tudo isso com 10% da sua trajetória acadêmica, ou seja, a pontuação final é 90% do resultado da sua prova e 10% do currículo. E depois, depois você escolhe a sua especialidade e a cidade onde você vai fazer residência, seguindo a ordem de classificação. Quanto maior for sua nota, mais liberdade, mais opções você tem para escolher. É simples assim. A concorrência, ela existe, tá? Em média, 3 a 4 candidatos por vaga. Muito diferente do Brasil. Porque, cara, quem tá acostumado com a concorrência aqui no Brasil, isso aí de 3 a 4 concorrentes por vaga não é nada. As áreas mais disputadas são sempre as mesmas, basicamente no mundo todo. Oftalmo, dermatologia, radiologia, neuro, cardio. A taxa de reprovação gira em torno de 25% na primeira tentativa. E mesmo assim, em 2024, 246 vagas ficaram vazias, sem nenhum médico.
Outra coisa que muda bastante para quem vem do Brasil é a duração da residência. Clínica médica tem 5 anos, cirurgia geral de 5 a 6 anos, pediatria são 4 anos, GO de 4 a 5 anos, psiquiatria 4 anos e cardio 5 anos. Cada especialidade tem sua própria lógica e seu próprio ritmo, tá? E vamos falar um pouquinho de dinheiro porque ninguém vive de luz solar. E o residente na Espanha recebe sim o salário, e esse salário é progressivo, ou seja, quanto mais experiência, mais anos passarem, você vai receber mais. Começa ali em torno de 1.500 euros e vai até 2.000 euros com esse aumento progressivo com o passar dos anos. Dá para viver? Dá. Dá para sobrar? Aí vai depender do teu estilo de vida e da cidade onde você tá. Mas é um salário digno, é melhor do que muita residência no Brasil que ainda se apoia em pagar miséria, achando que o médico está aprendendo. No fim das coisas, o MIR é isso: um sistema claro, estável, previsível. Tem burocracia? Tem, todo país tem. Tem competição? Tem, bem menor do que do Brasil, mas é um processo limpo, tranquilo. E o mais importante é um processo previsível, tá? Eu sei que olhar tudo isso de longe parece um pouquinho assustador, mas quando você entende essa lógica, você vê que não é um bicho de 7 cabeças. É só Europa sendo Europa, que é organizada, exigente, mas é justa. Tá, e como funciona para quem já é formado? Aí entra uma informação que muita gente não sabe. Se você já tem RQ no Brasil, existe sim a possibilidade de reconhecer a sua especialidade na Espanha. Não é automático, tá? Primeiro você tem que reconhecer a medicina geral, depois você vai entrar com pedido de reconhecimento da especialidade. Esse processo é 100% burocrático e leva de 6 a 12 meses ou até mais, tá? E aqui entra um ponto muito importante. Lembra que eu falei que a residência na Europa demora mais do que a do Brasil? Isso pode ser um problema para quem vai revalidar a especialidade, porque em alguns casos pode pedir uma prova ou até mesmo um ano complementar, como se fosse um estágio para compensar as horas. É, e daí, com isso, você finaliza ali o processo de revalidação da especialidade. Mas a questão é que é absolutamente possível, especialmente para quem já tem prática. E talvez você pense, tá, Júlia, eu entendi a Espanha. Mas e se eu já sou formado e quero um caminho mais direto, não quero disputar por apenas uma porcentagem da vaga? Existe alguma forma? Existe. E é aqui que Portugal e Itália entram na conversa. Porque, diferente da Espanha, em Portugal e Itália, você concorre com todas as vagas, sem diferenciação e porcentagem. Então, bora entender como funciona. Primeiro, vamos falar de Portugal, tá? Quando a gente fala de Portugal, muda completamente essa lógica. Porque lá, a residência ela é chamada de internato médico e para você entrar, você precisa fazer a PNA, que é a Prova Nacional de Acesso. É ela que vai decidir tudo. É tipo o MIR em Portugal, digamos assim. A prova dura 4 horas e tem 150 questões, e a distribuição dela é bem simples. É medicina geral, 50%, cirurgia, 15%, pediatria, 15%, GO, 10%, psiquiatria, 10%. Ou seja, não tem bicho de 7 cabeças também, nada que você nunca tenha visto na faculdade. Muito parecida com as provas de residência do Brasil, então, cara, não precisa surtar achando que vai ter que estudar muito conteúdo diferente. É basicamente o que você já sabe e já estuda a sua vida inteira. E se você já estuda para revalidação ou faz a preparação para residência no Brasil, você já está dentro do padrão ali, não vai ter nada novo. A estrutura de residente dele segue uma lógica europeia, que em média 5 anos, podendo ir de 4 a 7 anos, dependendo da especialidade. Ai, Júlia, por que tudo isso? Bom, porque diferente do Brasil, você não precisa fazer clínica médica para depois fazer cardio ou cirurgia geral para depois fazer plástica. Na Europa, a entrada é direta ali na especialidade. Você já começa na área que você escolheu, cardio, neuro, infecto, plástica, o que for. Mas existe um detalhe importante. Antes de cair direto na especialidade, todo mundo tem que fazer o ano comum em Portugal. É obrigatório. Esse ano, em geral, tem 3 meses de cirurgia, 3 meses de atenção primária, 4 de medicina interna e 2 de pediatria. Todo residente passa por isso. É quase que um nivelamento, entendeu? Depois desse ano comum, aí sim você escolhe uma das 48 especialidades de entrada direta em Portugal. E escolhe em prioridade conforme a sua nota no PNA. E aí vem a parte prática que sempre pergunto. Tá, Julie, como que eu escolho o hospital? Funciona assim, você faz a PNA, sai a tua nota e com ela o sistema abre para você escolher até 22 hospitais por ordem de preferência. Depois sai a lista de classificação com base nas notas e cada um é direcionado para o hospital onde vai fazer ali o ano comum. Terminou o ano comum, aí abre tudo de novo
você escolhe daí onde você quer fazer a formação específica e novamente entra a classificação que eles chamam de seriação, tá? A nota continua mandando mais do que qualquer outra coisa, então quanto maior a nota, maior sua posição, e a carga horária de 40 horas semanais fora os plantões. Nada de jornadas assim abusivas, escondidas, é tudo bem regulamentado. Sobre o salário, no ano comum, o valor bruto é de 1.500 e durante a formação específica sobe para 1.900 também bruto. Claro, vai ter um imposto, como qualquer país da Europa, e sim, você é avaliado ano a ano ali, igual no Brasil. No final da residência, tem uma prova final que valida o teu título de especialista. Igual no Brasil, não é só sobreviver aos plantões, tem ali a avaliação formal. Portugal é isso, gente, estruturado, direto e previsível. O reconhecimento da especialidade em Portugal, ele também é igual da Espanha e da Itália, ele não é automático, não é só pedir e também não é igual no Brasil. Quem decide isso não é a universidade nem o governo, é o colégio de especialidade dentro da própria ordem dos médicos, tá? É literalmente o conselho ali de especialistas daquela área que vão analisar se a tua formação bate com o padrão europeu. E tem mais uma coisa, tá? Você só pode pedir isso depois que o seu diploma de medicina geral já estiver reconhecido em Portugal e você já estiver inscrito na Ordem dos Médicos. Sem isso, não adianta nem pedir. Quando chegar a hora de pedir esse reconhecimento, você entra em um dossiê bem completo, com diploma de especialidade, declaração oficial de título, currículo detalhado, comprovação de formação, tempo de prática, relatórios, atividades, laudos, tudo que consiga mostrar de forma concreta como você é como especialista. Esse pedido é avaliado por um júri de grupos de especialistas da tua área que vai comparar a tua formação com o padrão português. Eles olham a carga horária, programa de residência, complexidade ali dos casos, anos de prática e tudo, avaliam tudo. Eles precisam garantir que o especialista estrangeiro chega no mesmo nível do especialista que é formado lá. Se for aprovado, pronto, você passa a ser reconhecido oficialmente como especialista em Portugal, com o mesmo peso e o mesmo valor de quem fez a formação lá dentro. A partir daí, você pode exercer normalmente. É burocrático? Também é. Demora? Um pouco. Mas é totalmente possível, especialmente para quem tem prática, tem os documentos bem organizados e uma formação sólida no Brasil. E aí entra uma coisa bem interessante. Esse processo de reconhecimento de especialidade em Portugal é praticamente o mesmo modelo que você vai encontrar na Espanha e principalmente na Itália. A lógica é basicamente igual. Não é automático, precisa revalidar como generalista, ter RQE e depois revalidar a especialidade. Não existe um atalho, não existe um empurrãozinho, nada de diferente. É sempre uma análise séria feita por especialistas da tua área, comparando o que você fez no Brasil com o padrão de formação deles. Então agora a gente sai de Portugal, fecha essa etapa e bora para a Itália. Falando de Itália, eu preciso te perguntar. De novo, você sabia que mais de 2.000 vagas de residência ficaram sobrando esse ano? Para quem não ouviu eu falando lá no começo. E não foi em qualquer área. Sobrou vaga em otorrino, em neuro, psiquiatria, anestésio, sobrou vaga em neurologia, neurocirurgia. Enfim, gente, é um processo que eu super recomendo para vocês. Então vamos entender como funciona a residência médica na Itália aí, definitivamente. Na Itália, para você entrar na especialização, que é a forma como eles chamam a residência médica, você precisa fazer o concurso SSE, que significa Scuola di Specializzazione in Medicina. E como funciona tudo isso? É uma prova nacional que permite os médicos formados ou revalidados em medicina a fazerem as suas especializações. É um edital único, igual em Portugal e Espanha, que se repete todo ano, uma vez por ano só, e é geralmente em julho, tá? Para se inscrever, é através de um portal chamado Universitali, custa 100 euros. A inscrição é geralmente 60 dias antes da prova. Se você perde a data de inscrição, infelizmente fica só para o próximo ano. Tentei me inscrever esse ano, perdi a data, enfim. E tem um detalhe. O SSM é para você entrar em especialidades médicas, ou seja, cardio, plástico, torrino, oftalmo, mas também existe o concurso MMG, que é uma prova que você entra na residência de medicina geral, ou seja, para você virar o médico de medicina geral. E para isso você tem que fazer uma residência de 4 anos. E essa prova é geralmente ali em outubro, novembro, depois do SSM. Beleza. E como que funciona o SSM? São 140 questões de múltipla escolha, 5 opções e uma correta. Você tem 210 minutos para fazer tudo, dá 3 horas e meia.
E durante esse tempo você não pode sair da sala, ou seja, você não pode nem fazer xixi. Então, parte da sua preparação para a prova é fazer uma alimentação aí, tomar água de uma forma que você fique 3 horas e meia sem ir no banheiro. Se você tiver mal da barriga, já era. Aqui vão cair todas as matérias que vocês viram na faculdade, mas sempre tem as que são mais frequentes, né? Tipo cardio, cirurgia geral, ginecologia, pediatria. Caem pneumônicos, caem casos clínicos, diagnósticos, tratamentos, tudo como você já está habituado, não tem segredo. Mas tem uma diferencinha legal aqui. É tudo feito em um computador. Óbvio, você não tem acesso à internet, você não tem nem teclado, só o mouse ali para você colocar a resposta certa. Ai, Júlia, mas se é uma prova nacional e única, onde que cabem todos os alunos para fazer? Na verdade, cada faculdade coloca à disposição várias salas com computadores, então tudo na mesma hora, do mesmo dia, começa ali a prova no país inteiro. Todas as questões e opções são tudo misturadas, colocaram várias ordens diferentes, então é basicamente impossível você colar. Logo depois da sua prova, na sua sala ali, você pode ver o resultado de forma anônima de todos os que fizeram a prova na sua sala. Então já vai dar para ter uma ideiazinha de como o pessoal foi. Beleza, 140 questões, cada questão vale 1 ponto, mas cada questão errada é menos 0,25. E a questão em branco, 0 pontos. Ou seja, você marca se você tem certeza, então você tem que praticar bem isso também. Beleza, o máximo da prova são 140 pontos. E os pontos extras, existe também a avaliação do currículo, tá? Lá no portal Universitaly, você vai carregar os seus documentos referente ao seu currículo, por exemplo, o TCC, um doutorado em pesquisa, a sua nota geral da faculdade e a média ponderada da sua nota da prova. Aqui você pode alcançar o máximo de 7 pontos. Então, a soma total da prova são 147 pontos. Beleza, Julie, e os pontos mínimos? Gente, aqui é só você não zerar que você entra na faculdade. As especialidades mais concorridas, por exemplo, é dermato, que é a mais concorrida de todas, a pontuação mínima é de 105, que é uma nota bem alta. Plástica, 94,5, oftalmo, 94, psiquiatria, 57, urologia, 60, otorrino, 50, cirurgia vascular, 66, geriatria, 40, GO, 38, neurocirurgia, 36. Então, gente, é completamente possível. E o melhor, é tudo de acesso direto. As áreas clínicas têm duração de 4 anos e as áreas cirúrgicas de 5 anos. E parece bastante coisa, mas é que na Itália a carga horária é só de 36 horas por semana, porque a qualidade de vida aqui importa muito. Você acredita que tem residente aqui que faz escândalo e protesto se chega em 60 horas semanais? Gente, 60 horas semanais é o Brasil, é bizarro isso. Isso importa muito na hora de revalidar a especialidade, porque por mais que o oftalmo na Itália sejam 5 anos e no Brasil 3 anos, a carga horária do Brasil em 3 anos às vezes ultrapassa a carga horária da Itália em 5 anos. E os salários durante a residência? Bom, aqui é um pouco complicado de explicar, mas existem diversos tipos de escola, ou seja, diversos tipos de instituição. É igual no Brasil, que tem as federais e as privadas, da Itália também tem assim. Mas tem também as nacionais, as regionais, militares, funcionários públicos, contrato privado e etc. Então, o teu salário vai variar de acordo onde você vai fazer a sua residência. Se você passar na residência em um hospital público, você vai ter salário X, se for em um hospital privado, vai ser salário Y. Mas esses salários variam ali de 1.700 a 2.500 e eles vão aumentando conforme o ano de especialização. E diversos hospitais, principalmente os privados, deixam que você atende em ambulatório e te contratam depois de 2 anos de residência, tá? Contrato oficial. Então, dá sim para você viver bem. Mas assim como no trabalho, os salários são maiores lá no norte da Itália e tudo lá para baixo é menor. Principalmente em Roma, gente. Além do salário ser menor, o custo de vida é maior. Então vai ser bem comum você ver gente que se formou em Roma ou está fazendo especialização lá reclamar um pouquinho disso. Mas ainda assim, muito, muito, muito melhor do que o Brasil. E tem os 30 dias de férias por ano, normalmente, enfim. Beleza, Júlia. E como que eu escolho a minha especialidade? Uma semana depois da prova, sai a graduatoria do SSM, que coloca em ordem as posições ali que todo mundo ficou. Se tiveram 15 mil inscritos, vai sair a tua posição dentro desses 15 mil.
Aí, em torno de um mês depois, começa a escolha da especialização mais escola. Você vai selecionar todas as especialidades e escolas em ordem de preferência e logo depois sai a primeira escolha. Se você é chamado para sua primeira opção e não se inscreve, você sai da graduatoria, ou seja, perde as outras opções também. Então, lembre de deixar por primeiro realmente a sua primeira escolha, tá? Para não perder a prova. Depois, as próximas, vai podendo escolher as suas próximas opções. Ufa, acabou! Isso é tudo da prova de residência ali na Itália. Tá, Julie, e quem é estrangeiro pode participar? Tem porcentagem? Sim, você pode participar e você vai concorrer normalmente com todos os outros candidatos, diferente da Espanha, que é só 6% das vagas para estrangeiros, que não é para mim assim uma sacanagem. Mas tem alguns detalhes aqui na Itália. Você precisa ter revalidado a medicina geral e você precisa ter uma certificação do idioma italiano nível C1. Ou seja, não é só você querer fazer, revalidar e tudo mais, você precisa ter um planejamento. Mas dá sim, e é sim mais fácil do que no Brasil, tá? Então, bora para o outro tema, que é a revalidação da especialidade. Beleza, Júlia, se eu já for especialista? Na Itália, igual a Espanha e Portugal, você pode revalidar essa especialidade sem problema. Toda e qualquer uma especialidade. Mas aqui tem uma condição, tá? Você precisa ter RQE. Só a pós-graduação isolada não vai servir. E o que conta para eles é residência médica reconhecida. O primeiro passo aqui é revalidar a medicina geral sempre, que foi o assunto da nossa primeira aula. Se você não assistiu ainda, pelo amor de Deus, volta lá para você entender todo o processo. Porque a revalidação como generalista primeiro não é negociável, é o básico, é a porta de entrada, sem isso você nem consegue dar entrada no resto na revalidação de especialidade. Mas a boa notícia é que você não precisa esperar essa etapa acabar para começar a organizar o processo da sua especialidade. Você já pode organizar enquanto está revalidando como generalista. E como que eles analisam a sua formação? O Ministério da Saúde da Itália vai comparar a sua especialidade com a deles. E o que eles vão avaliar aqui? Eles vão avaliar quantos anos e horas ali durou sua residência, a carga horária, a disciplina que você teve, a estrutura ali do conteúdo e se você atuou na prática depois da residência. Depois dessa análise, podem acontecer ali 3 coisas, tá? A primeira é o reconhecimento direto, é quando eles olham ali todo o seu dossiê de documentos e aprovam a sua formação do jeito que ela tá. É raro, mas já aconteceu com alguns médicos. Formação complementar, é como se fosse um estágio supervisionado num hospital universitário ali da Itália, para complementar alguma parte da formação que ficou faltando, pode durar de 6 meses a 2 anos, e depois a prova de competência, que é teórica e oral, e serve para comprovar que você domina ali a especialidade, mesmo que a sua formação não tenha sido idêntica deles. Essa aqui é a mais comum, e funciona exatamente como a prova de revalidação de medicina geral. Primeiro a teórica, se você aprovou, vai para a prova oral. A diferença é que elas são tudo no mesmo dia, de manhã oral, de manhã teórica e à tarde oral. O que você pode fazer agora é já começar a separar alguns dos seus documentos, tá? Porque para você pode enviar algum deles junto com a sua revalidação de medicina geral e com isso eles podem tirar algumas áreas da sua prova. Por exemplo, se você é cardiologista e você manda os seus documentos de residência em clínica médica e cardio, eles provavelmente vão tirar da sua prova de medicina geral a clínica médica. E isso é muito legal. Enfim, você vai precisar aqui de diploma da residência reconhecida pelo MEC, da declaração com carga horária e descrição ali do seu programa, histórico e ementa detalhado, o comprovante do seu RQE, a declaração de valor da especialização, a prova de experiência prática na área, se você atuou depois da residência, vai te ajudar muito a contar com a experiência. Mas, Júlia, se pedirem estágio formativo ou prova, aí você vai fazer. Você não vai precisar fazer residência de novo, você não vai começar do zero. E o mais importante, você não vai precisar parar de trabalhar, até porque você já vai estar revalidado como médico geral e você vai poder estar atuando ali como médico, recebendo em euro e seguir com a revalidação da sua especialidade sem parar a sua vida. Então, apesar de parecer ser um empecilho, não é algo que vai te travar, entendeu? Você vai estar recebendo e você vai ver na próxima aula e última aula que vale a pena muito ser especialista na Itália. Enfim, até aqui você entendeu como funcionam os processos da Espanha, Portugal e Itália, que querendo ou não são os processos mais parecidos com o do Brasil. Mas o que eu quero te mostrar agora vai te deixar super animado.
Porque a revalidação ali, a residência na Suíça e na Alemanha são diferentes. Porque lá não tem prova. Isso mesmo, não tem prova. A residência na Alemanha e na Suíça é um trabalho. Cada país tem seus detalhes, então primeiro a gente vai entender o da Alemanha e deixar a Suíça, que é o melhor por último. A residência é um trabalho, não existe prova para você entrar na residência médica, o processo é como uma vaga de emprego normal. Você vai enviar o seu currículo, você vai fazer a entrevista e se tiver interesse mútuo ali, você pode iniciar. A única prova obrigatória acontece ali no final da residência para você obter o título de especialista. E por que que isso importa tanto? Porque na Alemanha, ao ter um contrato de trabalho, você paga por impostos como qualquer outro profissional. Isso significa que, além do seu salário, você também passa a ter direitos e benefícios de um trabalhador CLT. Ou seja, seguro-saúde, seguro-desemprego, direito a férias, previdência, licença maternidade ou paternidade de até 6 meses, tá? Enfim, é bem diferente do que só receber uma bolsa de estudo, né? Eu acho maravilhoso. E sobre a carga horária e duração da residência aqui. Na Alemanha, a residência dura aí no mínimo 5 anos e pode chegar a 6 ou 7, dependendo da especialidade, tipo neurocirurgia. Na Alemanha, a jornada semanal costuma ser de cerca de 39 horas e as horas extras são pagas. Em muitos hospitais, os plantões dão direito a folgas compensatórias, ou seja, fez plantão, não trabalha no dia seguinte. Um ponto muito diferente do Brasil é que você não precisa concluir toda a residência no mesmo hospital e muitas vezes nem pode. Você pode, por exemplo, fazer 2 anos em um lugar, depois migrar para outro. Essa mobilidade é possível porque a residência ela é pensada em módulos de experiência prática e não em um bloco fechado de anos contínuos, assim. O que importa é você cumprir os requisitos da Câmara Médica do estado onde você está atuando. Eles têm documentos oficiais por especialidade, com todos os critérios que precisam ser preenchidos para que você possa fazer a prova final e obter o seu título de especialista. E antes que eu me esqueça, durante a residência você precisa documentar os procedimentos feitos, registrar os cursos e comprovar a experiência na prática e o preceptor assinar. Por exemplo, na residência de clínica médica são exigidos 60 meses de formação, sendo 36 em medicina interna e hospitalar e os outros 24 meses em áreas complementares, como clínica ambulatorial, cirurgia e outras. Então, aqui você vai ter que cumprir uma lista de procedimentos médicos com quantidade mínima exigida e vai ter que ter tudo registrado e apresentado no fim. Mesmo assim, cada residente aqui tem um supervisor designado e ele não precisa ser o chefe do departamento, mas é uma pessoa com quem você vai estar conversando ali sobre o planejamento das suas rotações, que vai acompanhar seu diário ali, seu checklist de procedimentos e que vai fazer reuniões de feedback regulares, tanto do hospital para você quanto de você para o hospital. E uma coisa importante aqui é que, cara, você é meio que o protagonista da sua especialização, porque aqui é você mesmo que vai construir a sua especialidade. Ninguém vai organizar ela para você. Mas no meu ponto de vista, isso é muito bom, porque você vai poder buscar hospitais diferentes, diferentes experiências, acelerar ali onde você quiser. Por exemplo, eu tenho que fazer 6 meses na emergência, então eu vou tentar entrar no melhor hospital que tenha melhor centro de emergência. Eh, Enfim, tem o lado bom de que nós podemos aí respeitar o nosso próprio ritmo de trabalho, e óbvio, desde que a gente cumpra tudo o que a Câmara Médica ali do estado exige. E para finalizar, eu vou falar um pouquinho sobre os salários do residente. O salário do residente na Alemanha é considerado bom, porque é um trabalho e vai aumentando com os anos de experiência. Ou seja, tem uma progressão de carreira ali para você. Quando você passa na prova e se torna especialista, também muda muito a categoria salarial. Ela vai aumentar mais ainda. E também tem as férias, né, que eles dão ali os 30 dias úteis de férias, ou seja, eles não contam os finais de semana e você pode dividir essas férias como você quiser. Pode ser uma semana em janeiro, 3 em junho, 2 em novembro, enfim. Sobre os salários, o médico residente começa ganhando 6.400 euros por mês. Lembrando que aqui você é CLT, tem todos aqueles benefícios e são 42 horas semanais. Ou seja, dá tranquilamente para fazer plantões extras.
E aqui, conforme for passando os anos, você pode ganhar até 8.200 euros mensais, sem contar os plantões extras. A partir do momento que você faz a prova de especialidade, aí você se torna especialista e, como eu te disse, vai ter essa mudança drástica e a gente vai falar desses salários amanhã. E falando em última aula, que amanhã é às 7 horas da noite ao vivo, eu quero falar a palavra do dia. Então presta atenção aqui, tá? Lembra daquelas regrinhas que eu já expliquei nas aulas passadas, que durante as aulas eu vou falar ali uma palavra em algum momento e para desbloquear a surpresa de amanhã você precisa anotar essas 4 palavras. São 4 palavras no total, uma por aula. E juntas elas vão formar uma frase. Essa frase vai liberar a surpresa que eu preparei para vocês na aula de amanhã. Então presta atenção para anotar a palavra, que agora eu vou falar. A palavra é MED. Anotou? Então bora continuar, gente. Bom, voltando para o conteúdo, vamos falar agora de residência na Suíça. Na Suíça, a residência médica tem outro nome, se chama isso que está escrito na tela, e aqui é muito parecido com a Alemanha, tá? Não tem prova, não tem concurso público, classificação por nota, nada disso. Você basicamente se candidata diretamente nos hospitais, você manda o currículo, você faz a entrevista e se eles gostarem de você, eles te contratam como médico assistente. Você não é um especialista, residente, você é médico assistente. Você já vai entrar ganhando salário, com férias, contratos e começa a atuar de verdade. Nada de ficar só observando igual em outros lugares. A diferença é que aqui semelhante na Alemanha, a especialização é descentralizada. Por isso que não é chamado de residência médica, porque não tem um programa único que te acompanha do começo ao fim. É você que precisa construir a sua formação. E vai ser dentro das regras da FMH, que é a Federação dos Médicos Suíços. Eles têm um regulamento para cada especialidade, dizendo quanto tempo ela dura, o que que você precisa fazer, onde você pode trabalhar, quantas avaliações você precisa passar e etc. A duração depende da especialidade, mas em média de 4 a 6 anos, tá? Igual tudo na Europa. E tem algumas regrinhas obrigatórias que você precisa cumprir aqui. Uma delas é basicamente passar um ano fora da sua especialidade principal, tá? Tipo, tá fazendo clínica, você vai ter que passar um ano em psiquiatria, anestesia ou cirurgia, enfim, alguma coisa que seja fora. É para garantir que você tenha uma base mais ampla ali de experiência. Outra coisa que você precisa rodar em instituições diferentes. Você não vai poder fazer os 5 anos de residência no mesmo hospital. A ideia é te expor a realidades diferentes, tipos de pacientes diferentes, equipes e estrutura. E tem que documentar tudo no seu logbook, que é um diário eletrônico onde você vai registrando os casos, procedimentos, avaliações e tudo que você mais faz. Isso é comum no Brasil também. E tudo isso vai formando ali o seu dossiê da residência. Além disso, ao longo dos anos, você vai passando por avaliações práticas, tá? Elas são obrigatórias e basicamente avaliam sua habilidade técnica ali, a sua comunicação com o paciente, capacidade de raciocinar em situações clínicas reais. Assim, não tem muito glamour, é uma vida real mesmo assim, é um trabalho real, só que só por ser descentralizada não quer dizer que não seja organizado, tá? E antes que eu me esqueça, tem um detalhe aqui que muda bastante, que COE, que é bem diferente. Os hospitais da Suíça, eles são divididos por categoria, A, B e C. Isso vale por especialidade, não por hospital inteiro. Então, assim, pode ter um hospital que é categoria A em clínica médica, medicina interna, mas categoria C em reumatologia. Isso muda porque a FMH só aceita um certo número de anos de formação por categoria. Na categoria A, pode valer até 3 anos, B, até 2 anos, C, no máximo 1 ano. Então, tem muita gente que começa em hospital B ou C para conseguir entrar no sistema e depois migra para um centro A, quando já está mais ambientado, tem mais currículo e experiência. Até porque o A é bem mais concorrido. Por exemplo, para você se formar em clínica médica, você precisa ter 5 anos de experiência prática. Pelo menos um desses anos tem que ser obrigatoriamente em hospital categoria A. Tem que passar 3 meses na emergência, obrigatoriamente também, e também tem que ter trabalhado pelo menos em 2 hospitais diferentes. O padrão, ele se repete ali em quase todos os hospitais, a especialidade só vai mudar os detalhes. Aí, no fim da formação, você precisa fazer a prova de título de especialista. Aí é uma prova escrita, oral, dura alguns dias, você só paga uma taxa e pode se inscrever quem tem o diploma reconhecido pela MEBECO. E sim, o intervalo entre as etapas de prova tem um prazo.
Em algumas especialidades, tipo neurologia, você não pode deixar mais de 3 anos entre uma parte e outra. E tudo isso você faz como médico ali contratado. Não é estágio, não é bolsa, não é um trabalho informal. Você vai receber um salário que gira em torno de 5.500 a 7.000 francos por mês no começo ali da carreira e vai chegando a 8.000 francos no final. Fora os plantões extras que são pagos separadamente. Tem 5 semanas de férias por ano. Alguns hospitais oferecem ajuda com moradia, cursos obrigatórios da FMH, eles são reembolsados. E tem hospitais que dão também seguro de saúde, porque não tem um sistema público de saúde muito legal na Suíça. E sobre o idioma, vai depender da região, alemão, francês e italiano. Mas a maioria dos hospitais só vai te contratar se você tiver ali no mínimo um C1, B2 C1. Para revalidação e para título de especialista, aí você precisa mostrar de fato ali o certificado C1. E aqui não é só falar, você tem que escrever em prontuário, interagir com a equipe, atender em plantão, resolver urgência, então tem que dominar mesmo o idioma. A Suíça, ela valoriza essa consistência, ela valoriza a formação e é um sistema que exige muito, mas ele também recompensa muito. Então, se você tem um plano, um foco, organização, é totalmente possível fazer a carreira na Suíça. Para finalizar a Suíça, uma coisa importante aqui. Lembra da temporária que a gente falou na aula passada? Essa experiência como médico assistente, ela pode contar como tempo de especialização, igual lá na Alemanha que a gente falou também. E para isso acontecer, você precisa entrar num hospital que seja reconhecido como um centro formador, ter tudo registrado formalmente ali pelo supervisor dentro do sistema de especialização. Se você fizer isso, esse tempo ele vai contar para a sua futura residência, mesmo se você ainda não revalidou o seu diploma. Isso aqui é muito estratégico, cara. Isso aqui é maravilhoso. Se você pensa em fazer especialização, isso é maravilhoso. Tipo, e pessoalmente falando, no Hospital das Dolomitas, eu vou ter que aprender alemão, né? Então eu tô pensando muito se eu não devo fazer a minha especialização na Suíça, tipo, trabalhar lá. Porque eu me candidatei em algumas vagas e eles me chamaram. Enfim, é muita coisa para decidir, o que importa é que revalidar abriu portas. E agora, agora eu posso escolher. E eu espero que você possa escolher em breve também. E provavelmente agora você deve estar pensando, tá, Júlia, eu entendi tudo. Entendi como funciona a residência na Itália, Espanha, Alemanha, Suíça. Mas o que vale mais a pena? Europa ou Brasil? Para te responder essa pergunta, a gente tem que entender o cenário de ambos os países. Então vamos falar do Brasil primeiro. Então presta atenção aqui. O Brasil tem hoje quase 500 faculdades de medicina e mais de 47.000 vagas por ano. Nos últimos meses, foram criados 77 novos cursos e 5.000 novas vagas. Ou seja, está virando uma fábrica de faculdade de medicina. Em 2014, eram cerca de 22.000 vagas de graduação. Hoje, dobrou, tá? E segue crescendo. Abertura desenfreada ali de faculdade de medicina e tem algumas que nem preenchem todas as vagas. Mas o problema, ele começa depois da faculdade, porque me diz para onde vão todos esses médicos formados. O Brasil tem hoje 577.000 médicos ativos e todo ano entram no mercado dezenas de milhares de novos profissionais. A projeção é passar fácil dos 50.000 formados por ano nos próximos anos. Mas o que isso tem a ver com a nossa aula, Júlia? Tem a ver que as vagas de residência médica não crescem no mesmo ritmo de médicos formados. Em 2023, por exemplo, foram 32.000 médicos recém-formados. E sabe quantas vagas de residência disponíveis no R1 de acesso direto? 16.000. É metade. Isso sem contar quem não entra recém-formado, né? Porque tem gente que estava tentando na segunda vez, terceira, quarta vez. Então agora, presta atenção. Em 2025, o Enare teve 87.000 inscritos. E sabe quantas vagas tinham? 11.000 vagas. Ou seja, mais de 92% das pessoas ficaram de fora da residência. Cara, são dezenas de milhares de médicos formados competindo por um número baixíssimo de vagas. E sabe o que acontece com quem não passa? Vai para a fila do ano seguinte e do ano seguinte. E daí chegam mais formados, chega mais gente, tem menos vaga, e isso vai virando uma bola de neve. E a gente vê isso nitidamente nos dados, gente. Os gráficos recentes aí mostram que o número de alunos matriculados em graduação de medicina saltou de 167.000 em 2018 para 287.000 em 2024.
e de residência de 37 mil para 47 mil. É muito pouco. Então tem um monte de médico recém-formado, sem especialização, disputando plantão e virando um refém do sistema lotado, desorganizado, mal pago e emocionalmente desgastante. E aí vem a pergunta que eu quero que você guarde aí no seu coração. Precisa ser assim? Será que você precisa entrar nessa fila interminável? Ou será que a Europa não pode ser um excelente caminho para quem quer se especializar? Nem que você queira voltar para o Brasil depois, gente, porque você pode sim revalidar no Brasil a sua especialidade feita na Europa. É só fazer a prova de título, não tem segredo. Então, já que você entendeu o detalhe da prova de residência nesses países, então eu vou trazer alguns números para você. Enquanto no Brasil os médicos estão se matando por uma vaga de residência, na Europa, principalmente na Alemanha, está sobrando vaga. Literalmente, gente, sobram vagas, faltam médicos, principalmente nas áreas mais essenciais, que é emergência, anestesia, cirurgia geral e clínica médica. E, cara, não é um achismo, já falei antes, é dado oficial de uma das maiores associações médicas do país, da Itália. Eles alertam que até 2035 a Itália pode ter menos de 180 médicos por 100 mil habitantes. Isso é um dos índices mais baixos da Europa. Então, agora presta atenção em mim. Faltam mais de 16 mil especialistas hoje no sistema de saúde italiano. Faltam milhares na Alemanha também. É médico que não existe ali. Vaga de residência e de trabalho que não são preenchidas. Paciente que não é atendido. E sabe onde isso fica mais visível? É na residência, gente. Eu já falei, na Itália, em 2024, quase 75% das vagas de emergência no PS ali ficaram vazias. 25% das vagas gerais ficaram vazias. E, de novo, otorrino, psiquiatria, neurologia, neurocirurgia, anestésio, nefrologia, cirurgia geral. Gente, é vaga boa, é vaga remunerada, é uma vaga estruturada, que você pode ser contratado depois de 2 anos de trabalho, de residência. Gente, não tem médico se formando o suficiente para preencher essas vagas. E aí, o contraste ali com o Brasil fica muito claro. No Brasil, a gente tem 87 mil médicos disputando 11 mil vagas. Na Europa, eles têm vaga e ninguém preocupar. No Brasil, você estuda, não passa, tenta de novo, ano após ano. Aqui a universidade está basicamente implorando por médico. No Brasil, o médico recém-formado está até sem plantão para trabalhar. Na Europa, tem sistema de gente precisando de gente com você, que é com vontade de crescer, de trabalhar, que sabe fazer a diferença. Então, no Brasil está um desespero e na Europa, oportunidade, tá? E se você entende isso agora e se você se prepara e aprende como funciona a revalidação, você entra num jogo que quase ninguém está jogando, que tem espaço pra caramba para você. E essa é a virada de chave. E você pode continuar perdendo anos da sua vida para entrar em uma residência médica que vai, cara, quase te destruir no processo. Ou você pode olhar para países onde sobram vagas, sobram oportunidades e falta o que você tem de sobra, que é a vontade de se especializar, de ganhar bem e de ter qualidade de vida. Mas continuando aqui sobre a Itália, a pergunta que eu queria fazer: é mais difícil passar na Itália ou no Brasil? Por número de vaga, você já sabe que a Itália é a resposta. Mas o formato da prova, gente, na Itália é uma prova única, objetiva, nacional, todo mundo faz o mesmo exame e não tem fase ali. No Brasil, cada instituição tem a sua própria prova, duas, três fases, e o preço ali na Itália é 100 euros. No Brasil, gente, eu mesma já gastei mais de 20 mil reais com inscrição, passagem e hotel. Sem contar as outras, né, que a entrevista de emprego você não gasta nada. Enfim. Tá, Julie, mas será que mesmo sendo mais fácil a residência na Itália, vale a pena? Vamos começar então com o tempo de revalidação. Para você poder fazer a residência médica na Itália, é obrigatório revalidar e isso precisa entrar na sua conta. Então foca aqui que isso é importante, tá? O Brasil, você não precisa revalidar, né? Porque você já é médico no Brasil. Na Itália, é de 1 ano e meio a 2 anos. Na Espanha, é de 1 a 4 anos. Em Portugal, 1 ano e meio a 2 anos e meio. Na Alemanha, de 1 a 2 anos. E na Suíça, 3 anos, tá? Salário de residente. No Brasil, 38.400 por ano. Na Itália, de 21 mil a 39.600 por ano, porque é progressivo. Na Espanha, de 17 a 31 mil por ano. Portugal, de 20 a 36 mil euros por ano.
Na Alemanha, de 61 a 86 mil euros por ano. Na Suíça, o médico assistente ganha 100 mil euros por ano. Custo de vida mensal em cidades consideradas semelhantes nos 5 países, tá? Curitiba, R$ 2.500, ou seja, 78% dos teus ganhos na residência. Pádua, na Itália, 1.200, o que equivale a 67, 36% do salário, e tem aumento progressivo, e a partir do segundo ano você pode ser contratado normalmente. Leipzig, não sei como pronuncia o nome dessa cidade, mas fica na Alemanha e o custo é de 1.400 euros, ou seja, 27% ali do seu salário. Lausanne, na Suíça, de 2.600 francos, ou seja, 39% ali com o seu gasto de vida. Valência, na Espanha, tem um custo de 1.100 mensais, que representa ali 42, 74% dos seus ganhos na residência. E por último, Porto, em Portugal, tem um custo de vida de 1.000 euros, que equivale a 32% a 59% do seu salário como residente. Eu vou detalhar um pouquinho mais aqui para você, tá? Porque eu acho importante você saber. Em Leipzig, a gente viu que é 1.400 euros por mês, mas para onde que vai toda essa grana? Aluguel é de 700 a 800, mercado de 250 a 300, transporte de 80 a 100 e utilidade de 200 euros. O total dá uma variação de 1.300 a 1.450, eu deixei ali a média de 1.400. Agora, Lausanne, a gente tem um custo mensal de 2.600 euros por mês. Um aluguel vai de 1.500 a 1.800 francos, mercado de 400 a 500, transporte em torno de 80 francos e utilidade ali de 200 a 300. Então, no total, fica de 2.500 a 2.700 francos por mês. Valência, na Espanha, é 1.100 euros por mês de custos. Com aluguel, você gasta de 50 a 70, mercado 250, transporte 40, utilidade de 80 a 100. Então, no total, fica aí 1.100 euros por ano. E para finalizar, Porto tem um custo mensal de 1.000 euros, que 600 a 700 vai para o aluguel, 200 a 250 de mercado, transporte fica em torno de 40 euros e outras utilidades 70 a 100 euros. Então, no total, aí fica em torno de 1.000 euros por mês. Fica legal ter uma noção melhor vendo assim, né, os custos. Esses são os seus custos de vida e quanto o seu salário na residência vai aí para se manter nessas cidades semelhantes. Mas beleza. E depois de terminar a residência, onde você vai trabalhar? Vamos aprofundar sobre salários e vagas de trabalho na aula ao vivo amanhã, mas hoje eu quero aproveitar para falar um pouquinho do futuro do mercado médico, porque eu acho muito importante que vocês tenham isso em mente, principalmente quando a gente fala de especialização, que é um processo que demora de 3 a 4 anos no Brasil. É importante que você veja se você está disposto a continuar no país, no Brasil, ou ir para outro. E para reforçar, todos esses dados foram pegos em fontes oficiais, tá? Caso vocês tenham interesse nelas, é só você chamar a equipe da Validare no WhatsApp que eles vão te mandar tudo. Enfim, futuro do mercado médico no Brasil. 1,3 milhão de médicos até 2035. Sistema cada vez mais lotado e desvalorizado. Na Itália, é um pouco diferente. 78 mil médicos vão se aposentar e sair do sistema. Cada vez mais flexibilização de leis para você ter acesso mais rápido, tipo a permissão temporária. Os salários vão aumentando progressivamente e não é só para médico, tá? Tem lugares que está pagando 1.000 euros o plantão de 12 horas para enfermeiros. Isso foi uma notícia que saiu 2 semanas atrás. Sobre a Espanha. Aqui o déficit é focado ali nas especialidades e fora das cidades grandes. Com a falta de especialistas, eles estão aumentando as vagas no MIR, que é a prova de residência. Tá tendo uma dependência aí crescente de médicos estrangeiros na Espanha. Agora, sobre Portugal. Em Portugal, tá rolando uma fuga de médico para outros países. E com isso, tem mais de 1,5 milhão de pessoas sem médicos de família, tá? Bom, o pessoal foge de Portugal porque não paga bem e quase não dá nenhum benefício para o médico, igual era na Itália, mas com a escassez as oportunidades começaram a ficar mais atrativas. Ou seja, eles estão abrindo as portas e melhorando as condições, mas ainda, entre todos os outros países, é o que menos compensa financeiramente, apesar de ter a facilidade do idioma. Já na Alemanha, o buraco é mais embaixo, tá? Tá rolando uma aposentadoria em massa nos próximos anos. Tem uma falta estrutural de médicos, especialmente de família e especialistas,
E, cara, é um dos salários mais altos da Europa, né? Eles estão há anos desesperados por médicos estrangeiros, só que é difícil de conseguir por conta do idioma, é um idioma muito diferente. Mas uma vez que o médico aprende o alemão, ele tende a ir para a Suíça por conta do trabalho, salários, carreira, impostos. E falando de Suíça, aqui está tendo um envelhecimento ali da classe médica, né, dos médicos. Então, até 40% dos médicos de família vão sair do sistema até 2035. Então, está se tornando um mercado carente de profissionais da saúde e, concomitantemente, um dos mais bem pagos da Europa toda. A gente vai aprofundar nas vagas de trabalho e salários amanhã na nossa aula ao vivo. Mas eu queria deixar claro para vocês hoje, gente, que a revalidação é um caminho para literalmente se livrar das estatísticas no Brasil, nem que seja em Portugal. Então, assim, mesmo que o tempo de revalidação pareça um empecilho, você tem que lembrar que Suíça, Alemanha e Itália, você já pode começar a trabalhar com as permissões temporárias. Tudo isso enquanto você estuda e se prepara para a revalidação. Principalmente na Itália, né, gente, que nem precisa comprovar o idioma para iniciar na temporária. E no fim, a sua revalidação e o processo para você entrar na especialização médica pode acabar sendo mais rápido do que no Brasil, tá? Por exemplo, meu exemplo pessoal, eu demorei 1 ano e meio para revalidar. Mas a prova de residência no Brasil, eu já tive que repetir por 2 anos e eu ia para o terceiro. Olhando assim, a conta ela fica muito fácil de fazer. Que tem gente que está indo para o quinto ano de prova, enquanto isso tem que depender de plantão no PS. E o plantão do PS está cada vez mais desgastante, pagando menos. E, cara, a questão financeira tem sim que entrar na sua conta, porque vão ser alguns anos da sua vida tendo que se virar com pouco. E na Europa, pelo menos você consegue ter qualidade e você não precisa fazer plantões extras da residência para se manter bem, com uma qualidade boa. Mas isso a gente vai ver amanhã na nossa aula ao vivo, tá? Para fechar a aula de hoje, você entendeu como funciona a revalidação na Europa, nos 5 principais países, que é Itália, Espanha, Portugal, Alemanha e Suíça. Você viu o cenário da residência no Brasil versus Europa e descobriu que sim, dá para revalidar a sua especialidade médica. Mas o mais importante aqui, gente, é você lembrar que você não precisa esperar tudo para tudo estar pronto para você começar. E se outros médicos brasileiros já estão fazendo isso, não tem motivo para você não fazer também. Você só precisa entender todo esse jogo e entrar nele com estratégia. E não se esquece de anotar a palavra-chave da aula de hoje, porque ela vai te garantir aquela surpresa especial na aula de amanhã. Então presta atenção, gente, presta atenção. Amanhã, ao vivo, às 7 horas da noite, na última aula da Operação Europa, você vai descobrir como funciona a telemedicina internacional, quais são os salários reais que um médico pode ganhar nos 5 principais países da Europa e, principalmente, qual é o melhor caminho para você começar. Tem mais! Amanhã eu vou te falar a última palavra para você desbloquear a surpresa que eu prometi desde a primeira aula. E o mais importante de tudo, amanhã você vai conhecer o novo projeto da Validare, que vai juntar tudo que você aprendeu aqui e traçar com você um caminho para todos esses países. Pelo amor de Deus, gente, vem assistir a aula, você não vai perder isso, porque essa aula ela vai te mostrar como começar a sua carreira internacional ainda em 2025 e começar 2026 preparado e pronto. Sério, se tem uma aula que você não pode perder, é a de amanhã, porque é ali que tudo se conecta e é onde você vai entender como realizar esse sonho. Amanhã vai ser ao vivo às 7 horas da noite. A surpresa que eu vou liberar amanhã vai ser só até meia-noite, então a nossa aula começa às 7. A surpresa que você vai receber, ela vai ser válida até meia-noite, então quem quiser resgatar, a surpresa tem que estar comigo amanhã ao vivo. E modéstia à parte, gente, a aula tá muito legal e a surpresa melhor ainda. Então a gente se vê amanhã às 7 horas da noite.